E aí, gente? Ih, mas já, peraí. Ui. Tô tentando colocar o Sauler aqui. E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais uma live. Oi, Fê! Saudade de você. Quando é que você volta? Oi, Sauler! Olá, boa Deixa eu te noite. explicar, gente. Hoje eu estou assim, toda diva de vermelho, pra poder mostrar a autoestima que às vezes eu não tenho. Que é essencial pra essa live. Então, gente, sejam bem-vindos aí. Vão entrando. A nossa live hoje, a gente fez uma votação e a live que a gente vai falar... Oi, Pri! A live que a gente vai falar hoje vai falar sobre ciúmes e inseguranças, que eu acho que meio que, né? Um se dá por conta do outro, né? E confesso que esse é um assunto que eu gosto muito. E é muito bom falar sobre isso. E aí, Sauler, como é que você tá? Sauler também, ó, cortou o cabelo, fez a barba, se arrumou todo pro tempo. Boa noite a todos. Muito obrigado aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui, isso é muito bacana. E tô bem, graças a Deus. Bastante trabalho, isso é ótimo. E aí a gente vai, né, sempre aproveitando as oportunidades para atingir mais pessoas, para conseguir contribuir, né? Esse é o meu intuito principal, essa é a minha missão de vida. Então, muito obrigado por mais uma oportunidade. Então, gente, o pessoal ainda vai entrando, né? Mas pra gente já adiantando, todas as lives que a gente faz, a gente deixa salvo lá no IGTV. Então, no final da live vai ficar tudo salvo lá. Se por um acaso vocês quiserem comentar ou então falar um pouco da história de vocês aqui junto com a gente, perguntar, quando eu salvo a live, não fica salvo os seus comentários, né, sobre o que você fala, então você não vai ficar exposto lá para todo mundo ver. Mas eu, assim, para introduzir o assunto, né? Eu queria mais ou menos que você falasse assim, que se eu falar de mim, eu tenho muito assunto para falar sobre esse assunto. Mas assim, basicamente, todo ciumento, todo ciúmes vem de uma insegurança, Sauler? Ou não? Não tem muito a ver isso, não. Olha, normalmente sim, porque a questão do ciúme, assim, vamos lá, vamos pegar a origem principal, né? O ciúme é porque você gosta do outro, porque você tem apreço pelo outro e você não quer perder o outro de alguma forma. Você então tem um ciúme, porque na verdade aquilo ali é muito precioso para você, aquilo ali é valioso para você e você não quer deixar de ter. Logo, sim, a gente acaba intitulando como ciúme. Mas existe o ciúme que é ok, que é aquele ciúme que às vezes as pessoas até dizem que é um ciúme saudável, que é aquela vontade realmente de ficar, de não ter a possibilidade de a pessoa ficar longe, de você querer que ela esteja cada vez mais próximo. E tem aquele ciúme doentio que faz com que você se torne possessivo, com que você sofra, com que você realmente tenha dores gigantescas. Então tem sim essa questão da insegurança, mas existem outras vertentes. Uma vertente, por exemplo, não de insegurança, mas de posse. Você pode ter um sentimento de posse tão gigante pela outra pessoa que você tem ciúme de que ela converse até com alguém do lado, com uma vizinha, com um vizinho, com de repente ela sair para fazer alguma coisa e você nem tem medo de ela fazer alguma coisa contra você ou então te trair ou alguma situação assim. Simplesmente você tem uma posse tão grande, é um domínio tão gigante que você não quer que ela vá. Então, acaba se intitulando um ciúme. Para algumas pessoas, sim. Eu já vejo como uma outra vertente, mas para muitas pessoas poderia ser visto como ciúme. Eu gosto bastante de ler sobre isso, né? Sobre ciúmes e tal, inseguranças. E acabei perguntando isso muito para ver se você falava alguma coisa. Eu leio bastante que falam que muitas das pessoas ciumenta, possessiva, aquele ciúme desde sei lá, do comum, do saudável, como você falou agora, até o ciúme possessivo, pode se dar também por conta de uma ferida emocional, né? De, por exemplo, da pessoa ter medo de ser rejeitada ou medo de ser abandonada, alguma coisa do tipo, ou então até aquela ferida da injustiça, de querer sempre estar buscando as coisas com medo de ser enganada. E são feridas que, na verdade, a gente só projeta, né? Que não são vividas agora, né? A gente só projeta no momento de agora, né?
Sim. Aí eu trabalho com análise corporal, né? E a análise corporal me permite entender quais são as dores existenciais das pessoas, podendo ser ela, de repente, a dor do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição, exclusão ou troca, a dor da manipulação. E aí é interessante que só essas vertentes das dores existenciais já são vertentes também para a situação do ciúme. Uma vez a pessoa pode de repente achar que tem um baita ciúme, mas ela tem um receio muito grande de que o cônjuge dela se envolva com a pessoa, mesmo que com ela, tá? Com ela ou com ele. Ir num local onde tem a pessoa, teoricamente seria por ciúme, mas na verdade é porque quando se juntam, gera uma questão que faz com que ele ou ela se sinta menor. Se sentindo melhor, se sente humilhado por não ser tão bom assim, por não estar no mesmo patamar. Só que, às vezes, isso não fica explícito. O que fica na mente é, poxa, eu tenho ciúme daquela pessoa. E por que às vezes não fica explícito? Porque fica muito oculto a situação do motivo principal. Imagina que de repente essa questão de, pô, não, mas eu me sentir humilhado, não, não é por aí não. Mas sim, pode muito ser. E aí a gente pode derivar de outras tantas dores existenciais, como você bem falou, sobre abandono. Então eu tenho receio que a pessoa vá tanto num grupo de amigos porque ela pode gostar tanto mais de lá do que ficar comigo. Se gostar mais de lá do que ficar comigo, ela pode me abandonar. Logo eu tenho ciúme que ela vá lá. E aí também tem uma parte muito atrelada com relação à questão de posse. O ciúme está muito atrelado também, em muitos dos casos, à posse. Eu não quero que a pessoa faça para que esteja aqui e eu não tenha riscos de perder. Tá fazendo sentido? Sim, faz. A Pri tá falando aqui, ó, ao meu ver, ciúme se dá por falta de confiança. Que, tipo assim, eu não sei. Por exemplo, eu falo, tem aquela famosa frase, eu confio em você, mas eu não confio nos outros. Ou então, tipo, às vezes a gente até confia, a gente até acha que a pessoa não vai vir atrair ou a pessoa não vai fazer nada, mas a gente não consegue tirar aquele sentimento, sabe? De ciúmes, assim, sei lá, de descontrole. Eu tiro por mim. Muitas vezes eu tinha muitos ciúmes, assim, eu vejo, né, depois que eu comecei a trabalhar muito com o Sauler, que o meu ciúme estava ligado muito na questão de não ter o controle do que vai acontecer, sabe? De, tipo assim, de querer ter o controle de tudo, de saber de tudo, quem vai estar lá. E era, tipo assim, uma forma sei lá, de eu não me sentir insegura. Então, eu controlava demais. E aí, eu dizia, tipo, eu realmente não achava que ele ia me trair, mas eu não conseguia entender por que eu tinha tanta necessidade de saber das coisas. Então, assim, faz sentido isso que ela falou? Que, tipo, ciúmes é falta de confiança? Também faz. É o que eu te disse, são várias vertentes, várias derivações. Sim, tem muito a ver também com falta de confiança. Por quê? Porque em muitos dos casos, vamos lá, não porque eu sou terapeuta, gente, mas a verdade é que a maioria das pessoas estão em desequilíbrio. As pessoas não conhecem nem a si próprias. As pessoas não se avaliam. Eu atendo algumas pessoas que eu passo alguns exercícios para fazer programações no espelho e a pessoa me dá uma devolutiva de que tem dificuldade de olhar para si própria no espelho. Nossa, eu percebi, Sauler, que eu não olho para mim. Eu percebi que eu não estou com uma afinidade, uma intimidade com a minha própria imagem. Pô, isso é muito forte, gente. A partir do momento que você não tem tanta essa intimidade com a sua própria imagem, é claro que pode vir outro. Então, sim, está derivado, está tendo alguma conexão. Isso é muito comum, muito natural. A imagem Mas, travou aqui para mim, tá tudo fluindo normal, gente? deu uma travada, mas você tá voltando aqui. Então, Ah, assim, então por beleza. exemplo, Eu não sei se eu respondi, se não, me puxa de novo. não, sim, respondeu, mas, por exemplo, porque eu não sei, a gente escuta várias coisas, a questão dos ciúmes, da confiança. Às vezes pode ser porque eu não confio em mim, né? Tipo, por eu não ter uma autoestima, sei lá, por eu não confiar no meu taco, aí eu vou e projeto isso no outro e já começo a ter ciúmes do outro, de achar que o outro vai encontrar alguém mais interessante e tal, não sei o quê. Então, de repente, é por eu não ter confiança em mim.
né? Não Uhum. necessariamente confiar no outro, porque eu posso confiar no outro, mas por eu não me preencher, por eu não me reconhecer, não saber o meu valor, aí eu acabo projetando essa insegurança no outro e acaba gerando ciúmes, né? Sem dúvida tem essa questão, e aí é bom entender que normalmente não, sempre tem um descontrole emocional. Se a pessoa tiver em desequilíbrio, o quanto mais em desequilíbrio, mais acentuado isso se torna. Vamos pensar com relação à falta de confiança para com o outro. Aí a mulher ou o homem começa a cheirar as roupas, começa a tentar pegar quando ninguém está vendo, ela está dormindo ou ele está dormindo, pegar o celular para ver, porque não tem confiança a partir do momento que, poxa, era carinhoso comigo e agora não tá mais. Antes me trazia presentes, agora não traz mais. Antes era carinhoso, me dava elogios, fazia coisas pra mim e não tá fazendo tanto. Pô, esse cara ou essa mulher deve estar com outra pessoa. É um pensamento até um pouco lógico? Sim, até tem um certo sentido. Mas nada tem a ver com ser uma verdade absoluta. De repente, a pessoa está com desequilíbrios, a pessoa está com problemas no trabalho e ela não tem tanta facilidade de conversar, de se abrir, de se permitir. E aí você já está criando um universo de possibilidades que pode não ter nada a ver. E aí, o que que normalmente a gente faz? A gente nem pergunta. A gente tenta dar uma de investigador, né? De Sherlock A Holmes, gente já tentar deduz, lá né? investigar. Aí que arrebenta, cara. Não, e Então, o assim, pior é é também é interessante que a que. pessoa se ofende também, né? Que, por exemplo, às vezes a pessoa realmente ela não tá te traindo, ela só tá passando por um momento ruim, ela não, sei lá, ela tá em desequilíbrio. Aí, por ela ver você investigando e fuçando e buscando e desconfiando, aquela coisa toda, a pessoa pode se ofender de um jeito, porque pode estar muito ligada à questão do caráter, né? Dela achar que, tipo assim, nossa, que essa pessoa acha que eu sou o quê? Eu tenho Sem dúvida. caráter, né? Então ela pode se ofender tão seriamente que aí sim, onde não existia um problema, passa a existir, né? Passa a ser um problema, né? E aí, às vezes, você começa a instigar a pessoa para fazer coisas que nem de repente faria. Você começa. Eu atendo uma mulher, em específico, uma mulher que está justo nesse cenário. E eu falei com ela: para de ficar instigando para que o seu marido enxergue isso na mulher. Porque se ele começar a enxergar, aí ele pode começar a criar alguns tipos de pensamentos e desejos. Nossa, mas olha o nível. Vai dizer que você nunca viu que ela tem um corpão? Cara, para que que você vai perguntar isso para ele? Ah, vai falar que você não vê que ela usa roupas bem decotadas? Se o cara nunca percebeu, agora ele vai perceber. Se o cara nunca tinha nem parado para pensar, agora de repente pode vir a começar a pensar. Então, existe uma coisa que não é muito comum de se ouvir, mas a palavra é estranha, mas depois eu vou dizer e fica muito fácil. Existe uma coisa chamada ciúme homossexual, não sei se vocês já ouviram falar. O ciúme homossexual é justo o quê? Exemplo muito clássico, tá? Tô com a minha mulher andando na rua, de repente eu vejo um homem bonito. A minha mulher nem viu ainda, mas eu já começo a de repente me empombar, eu de repente já começo a puxar a atenção para a mulher para o outro lado, para que ela não veja, ou então eu já fico de cara feia, sem ela nem ter visto ainda, porque ela pode ver e pode de repente ver que o cara é bonito. Isso seria o ciúme homossexual. Nada tem a ver com a homossexualidade. Homossexual é porque você viu os atributos no outro do mesmo sexo que você e você consegue perceber que ele pode te trazer algum tipo de prejuízo caso a sua mulher também veja, caso o seu homem também veja. E aí é uma coisa muito interessante, porque quando você começa a projetar uma coisa, lembra daquilo que eu sempre falo, tudo que a gente foca cresce? Para de focar em coisa que você não quer que aconteça. Se Não, de repente e você isso mostra começar a também, focar nisso, isso mostra também a questão da insegurança, né? Porque a partir do momento que eu tô insegura com as minhas qualidades, com o que eu sou e com o que eu sei, a partir do momento que eu avistar uma mulher no meu radar que possa ser mais do que eu, apresentar mais do que eu, o que minha insegurança vai fazer? Eu preciso esconder, eu preciso tirar essa mulher do radar dele, porque ele vai ver. Isso tá ligado também à minha insegurança, né? sim, mas nem sempre, Flávia. É interessantíssimo isso você ter trazido. Eu até ia falar em algum momento. Porque tem vezes que a mulher, cara, é longe mais bonita, longe tem um corpão do que a outra, e mesmo assim acaba gerando ciúmes. Ela de repente tem um cara que nem é tão bonitão assim,
e mesmo assim fica com ciúmes dele. Porque o ciúme não tem tanto a ver com o outro, tem a ver com você. E isso é muito importante da gente frisar. Eu me empolgo, eu fico batendo aqui, deve ser um eco É isso que eu danado. ia falar, isso que eu ia falar. Não, isso me interessou. Isso me interessou muito. Explica isso daí. Como assim? Tipo, o ciúme não tem a ver com o outro, tem a ver comigo? Mas é justo isso, porque o que que acontece? Vamos lá. Você consegue controlar se o cara vai te trair ou não? Você consegue saber se o cara tá de repente interessado na outra pessoa ou não? O Hum. ciúme tem muito mais a ver com você do que com o outro, porque de repente o outro pode nem fazer nunca nada, ou então você achar que tá tudo mil maravilhas e ele tá fazendo, e você nem desconfia. Não tem tanto a ver com o outro, porque o outro é um outro universo. Eu penso sempre o seguinte, gente, é mais fácil a gente focar no problema ou na solução? Na solução. Isso daí é muito bonito, né? Se colocar lá na prova, todo mundo fala. Na É, solução, mas o claro, negócio, o óbvio. negócio é saber qual é a solução. A gente sabe que tem uma solução. O negócio é a gente achar a solução. O ponto é que a gente normalmente não pensa na solução. A gente pensa sempre no problema, que é um absurdo. Olha, eu faço tanto por ele ou ela, eu me dedico tanto pelo relacionamento. Nossa, eu faço tudo para agradar. Caramba, eu faço todas as vontades. E ainda assim, esse cara ou essa mulher fica vendo coisas fora de casa. Tipo, na verdade, isso não tem muito a ver com o outro, porque você está focando muito mais no problema. Sabe qual é o problema? Você está com medo de que ele te traia ou ela te traia. Você está focando no problema, foca na solução. Qual é a solução? O que que de repente é interessante para o relacionamento a dois? O que que de repente é interessante para que você possa reconquistar diariamente a pessoa que está ao seu lado? O que que de repente é interessante para que você se sinta feliz? Não adianta a gente viver num relacionamento que de fachada é bonito pra caramba, o casal, capa de revista, e você não tá feliz, você tá insatisfeita, você tá angustiada, você já tá saturada ou saturado. Não adianta viver de imagem. A gente tem que ter realmente uma sensação de que tá valendo a pena, porque senão não adianta. E aí que eu falo, a gente precisa focar na solução. E a solução para a gente, a primeira coisa, é que a gente traga coisas e benefícios para a nossa vida. Não adianta eu, de repente, querer a pessoa que é ultra, super cobiçada, se de repente é um inferno viver com essa pessoa. Eu não consigo sair com ela porque eu daqui a pouco estou caindo na pancada com outras pessoas, que chama atenção pra caramba. Ou você pode chegar e falar, pô, que bacana que chama atenção, olha só, tá vendo? Tá comigo. Tudo depende da ótica. Mas, por exemplo, foi o que você falou, a questão do desequilíbrio. Eu acho que quando a gente escuta você falar, a gente olhando pelo lado racional, é muito fácil. Tipo, não, nossa, faz sentido, realmente. Tipo, ela tá comigo, ela escolheu estar comigo, ela não tá com outro e tal. É muito fácil de ver. Só que até a Pri falou isso, né? Falando de mim, por exemplo, às vezes, quando eu tenho as minhas, tipo, tinha principalmente minhas crises de ciúmes, que eu ficava cega e chegava a tremer, batia ansiedade, eu tremia a boca, eu ficava, sabe? Era um sentimento que eu queria resolver ali na hora, eu fechava a cara. E assim, às vezes acontece muito da gente racionalmente conseguir entender isso de tipo, cara, não tem nada a ver, sabe? Isso é coisa da minha cabeça, o cara é gente boa, o cara é isso, o cara é aquilo. Mas o sentimento dentro da gente não é esse. A gente, tipo, igual eu falo pra você, a gente consegue fazer a fina, sabe? Tipo, fingir, faz a egípcia, faz a fina, finge que nada tá acontecendo. Mas dentro da gente, aquilo ali tá, tipo assim, matando, sabe? Aquilo tá. Parece que a gente vira um nervo exposto. Que a qualquer reação, qualquer movimento brusco do parceiro da gente, a gente já arma e já fala e já grita e não sei o quê. Como a gente consegue, então, trabalhar esse desequilíbrio, sabe? Porque, tipo, às vezes a gente consegue olhar para um lado racional, porém o lado emocional, o lado fragilizado, ou então a ferida, ou então a insegurança está tão grande que a gente fica naquele nervo exposto ali só esperando, sabe? Tipo, um momento para reagir. Como a gente pode trabalhar isso? Muito legal você ter trazido e você já ouviu algumas vezes eu falando isso. Sim. A gente tem muito que focar em nós. A gente tem que se preencher. Sabe o que que acontece? Às vezes a gente fica tanto na expectativa de que o outro nos preencha que a gente fica com um receio gigante que esse que nos preenche, em parte ou em totalidade, vai embora. Porque se ele vai embora, ou ela vai embora, o que que vai acontecer comigo?
Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não consigo dar conta sozinho. Eu não consigo por mim mesmo. Então, dentro dessa realidade, é muito importante que você foque em você. Um relacionamento não é para que um complete o outro, é para que vocês sejam mais felizes juntos. Mais feliz não é ser feliz. Mais feliz quer dizer que você já era feliz antes e agora você pode ser mais feliz ainda. Se porventura você entra num relacionamento querendo a felicidade, cara, coitado da pessoa que está ao seu lado. Olha que carga de responsabilidade. E aí é óbvio que se essa pessoa consegue te suprir, é óbvio que se essa pessoa consegue entregar tudo aquilo que você necessita, você vai ficar com um receio, um medo, uma insegurança, uma desconfiança de qualquer coisa, porque você não quer perder de jeito nenhum a sua felicidade. Só que olha o nível de risco. A sua felicidade está nas mãos de uma outra pessoa. Eu não quero viver assim. E Uhum. eu já tive um relacionamento muito, muito delicado, aonde eu permiti, desde o começo, o ciúme crescer. E aí eu vou me permitir agora falar sobre esse relacionamento, porque foi muito ruim. Muito ruim, não por conta do outro. Lembra que eu falei? Tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. A Sim. pessoa foi e falou assim: Ah, eu não gostaria que você fosse jogar futebol. Eu, né? Pô, verdade. Tipo, casei novo, primeiro casamento, primeiro relacionamento sério, e aí, tipo, isso não é atitude de um homem casado. Pode ser, né? Então tá. Realmente eu não tenho experiência com isso. E aí eu deixei de jogar futebol. Aí eu fazia teatro lá no grupo que eu frequentava. E aí, de repente, cara, tipo, tinha uma cena lá romântica, mas não tinha nada a ver com um beijo, não tinha nada a ver. Caraca, entrou como um furacão. Pessoas que eu falava, eu sempre fui mais dado, simpático, de rir, de abraçar e tudo. Tipo, começou a me podar e eu acabei permitindo, por achar que era correto, que eu estava errado, sabe? O erro era meu, o erro sou eu, porque eu estou fazendo uma coisa que não é condizente com uma atitude de um homem casado. Só que sabe o que estava acontecendo com isso? Eu estava deixando de ser o Sauler. E quando a gente deixa de ser nós mesmos, seja por conta de querer fazer a mais ou fazer a menos, esse desequilíbrio é gigante. Esse desequilíbrio mata a gente. E é óbvio, a gente vai ficar com tanta angústia, com tanta dor, com tanto desespero de querer sair novamente quem nós somos, que em algum momento vai dar problema. Como deu. Eu acabei me separando e agora eu estou num relacionamento onde eu sou eu de forma integral. É claro que existem renúncias e é bem diferente de você se anular. Renunciar por um bem maior é diferente de você se anular. Não é o 8 ou 80. Vou viver do jeito que eu quiser. Ou então não vou fazer nada pelo bem do casamento. Justamente como eu sempre digo, a gente tem que buscar o equilíbrio. Dei um briefing rapidinho aqui falando, eu não sei se ficou muito rápido, mas a Não, gente pode não, voltar se for o caso. é perfeito. Tanto que você até jogou um negócio que veio uma pergunta na minha cabeça. Por exemplo, você falou muito a sua ex tinha muitos ciúmes de você, ia te podando e você ia deixando, e isso foi virando uma bola de neve, e você acabou deixando de ser quem é você. Mas e aqueles casos das pessoas que, por exemplo, a pessoa é muito ciumenta, porque eu falo assim, às vezes a pessoa tá doente, tem a tal da dependência emocional. Tipo, a pessoa tem a dependência emocional, aí ela é muito ciumenta, tipo, muito insegura, muito ciumenta, e ela acaba se desfragmentando, sabe? Tipo, ela se projeta tanto no outro, vive tanto a vida do outro, que acho que é basicamente o mesmo efeito, né? Ela esquece quem ela é, do que ela gosta, do que ela faz, e fica o tempo todo buscando na outra pessoa, né? Como que como que assim a pessoa consegue trabalhar esse desequilíbrio dela? Porque eu acho que, por exemplo, comigo acontece muito com gatilho. E esse gatilho vai desde uma música até um gatilho que não precisa de nada. Às vezes eu tô quieta e do nada, tipo a bolinha do Divertidamente. Eu acho que eu tenho um bonequinho que é o ciumento, porque do nada ele manda uma bola lá pra lá e eu fico, meu Deus, da onde que veio isso, sabe? Por que que eu tô pensando nisso agora? E aquilo já mexe todo comigo. Então, como que a gente trabalha isso? Ou melhor, né, reformulando.
eu consigo melhorar esse meu desequilíbrio, esse meu ciúmes, somente trabalhando a minha autoestima? Ou tem uma outra vertente que não seja isso? Sabe o que que acontece? É muito delicado que a gente tem essa tendência a querer a solução em um único ponto. Eu. Nós somos muito complexos, nós somos um conjunto de fatores. Você tem que avançar em todos os segmentos, se sentir melhor, se sentir bem, se sentir você em todos os segmentos da sua vida. Se você quiser, de repente, vamos lá, mas eu tenho que ter autoestima. Primeiro, cara, não é uma coisa muito fácil, até porque o que é ter uma autoestima plena? Daqui a pouco você até pode estar muito próximo disso e julgar que não, porque pode se tornar um avatar, uma coisa quase que intangível para você não conseguir nunca. Então, o que é legal? É o você conseguir perceber que você é feliz pelas coisas que você faz, você conseguir se sentir autêntica. Você de repente pintar o seu cabelo, não porque alguém acha bonito, mas porque você gosta. E você não deixar de pintar porque de repente algumas pessoas criticaram. Que se dane, cara, o cabelo é seu. Você que tem que olhar para o espelho e falar: meu irmão, eu gosto muito disso daqui. Cara, isso sou eu, como você falou certa vez, até numa sessão. Então, dentro dessa realidade, Flávia, a gente precisa se sentir feliz conosco a todo momento. Todo momento é forte, né, Sauler? Com certeza. Mas essa busca, essa vontade faz com que você comece a ser mais analítico e trace estratégias para que isso seja cada vez mais constante na sua vida. E aí, o que que vai acontecer? Pô, parece que eu estou fugindo do tema, né? Não, porque quando você começa a ser muito feliz consigo mesma, independente de com quem esteja do seu lado, essa pessoa vai contribuir com a sua felicidade. E se porventura não está contribuindo, você vai chegar e falar: cara, o que essa pessoa está fazendo comigo? Não merece, não vale a pena, não quero. Não estou dizendo aqui então, levantando a bandeira, vamos nos separar. Não, claro que não. Mas o ponto importante é que você não fique preso, sofrendo em um relacionamento sem você conseguir ser você. Se você consegue ser você e você está num relacionamento que não está funcionando muito bem, você pode sim traçar estratégias, buscar ajuda, para que você consiga ter um norte diferente e assim também as coisas fluírem. É muito importante também salientar que nós somos tendencialmente muito imediatistas. E o que que isso quer dizer? Eu quero resultado agora, eu quero ser feliz agora, e eu não quero esperar. Ah, não, mas poxa, o meu cônjuge, a minha mulher, o meu marido entrou num processo terapêutico e tudo para que as coisas melhorem, para que ele se resolva, porque eu já estou me preparando. Mas se é um processo, é um processo. A gente precisa ter paciência. Precisa ter paciência. Siddhartha se tornou o Buda por conta da grande capacidade dele de ter uma grande paciência e controle emocional para lidar com as suas questões. O próprio Gandhi demonstrou um grande controle emocional em diversos momentos. Jesus e outros grandes avatares que apareceram já aqui na Terra, todos eles demonstraram grande paciência, porque os resultados não acontecem de uma hora para outra. Por isso que é legal a gente pegar algumas parábolas, alguns ensinamentos, algumas formas filosóficas de pensar, e quando a gente pensa em semeadura, é você pensar que você vai colocar semente e ela não vai dar frutos. Não de forma imediata. Ela vai começar a germinar, para começar a crescer, para começar a ter uma vida mais forte, para lá depois, nossa, de repente demora muito. Nem sempre vai demorar. E aí que a gente precisa analisar. Tô com saco, tô com paciência, tô com tolerância para esperar? Se não, é uma questão de escolha. Mas se você realmente julga que é importante, se você quer realmente essa relação, se você realmente está se trabalhando, novamente, você se trabalhando, busque o seu equilíbrio e assim as coisas vão fluir. Outro ponto importante, não temos o costume de comemorar as pequenas vitórias. A pessoa melhorou um pouquinho. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Fazendo terapia, ajudando não sei o quê, só melhorar isso? Gente,
Melhorou. Então tá melhor do que antes. Se tá melhor do que antes, uhul, vamos comemorar. Porque daqui em diante as coisas podem melhorar ainda mais. Você que quer esse relacionamento, você que não quer a separação, você que de repente está numa insegurança, está numa questão que o negócio não está legal e está vendo que a pessoa está se esforçando e melhorou um pouquinho, comemore. Mostre que você enxergou. Elogie esse pouquinho dela, mas não com desdém, tipo, também, né? Parabéns, mas pô, fala sério, né? Ainda bem que melhorou, porque senão fica difícil. Não, não. Elogie de verdade, de coração. Até porque, se essa pessoa é tão importante para você, não deve ser somente porque ela é seu cônjuge. Muito provavelmente você tem uma relação de amizade também com ela. E isso faz toda a diferença. Você seria tão crítico, tão duro, tão hostil com um amigo muito querido? A gente precisa analisar, né? Então, assim, a autoestima é uma parte do processo, né? Não necessariamente é uma coisa automática. Tipo, por exemplo, eu posso muito bem olhar para mim, trabalhar minha autoestima, trabalhar meu empoderamento, focar em mim, e isso pode, né, acabar tipo, influenciando na minha insegurança, né? Porque automaticamente eu reconhecendo o meu valor, eu trabalhando o meu valor, logo eu deixo de ser um pouco insegura em algumas coisas, porque eu acho que não deve existir ninguém que seja 100%, sei lá, seguro, né? Mas tipo assim, é um processo. Mas isso também pode ter uma outra vertente. De, por exemplo, você pode trabalhar tanto a sua autoestima que você pode olhar para aquilo e pensar, nossa, mas eu mereço mais. Olha o que eu sou. Eu mereço mais do que isso e tal, não sei o quê. Mas aí, isso me fez lembrar de uma coisa. Normalmente, os antigos falavam muito isso. Que num relacionamento é sempre bom você gostar menos do que a pessoa gosta de você. Eu não sei se para mim isso com certeza não funcionaria, né? Porque Não. Não. isso para mim não dá certo. Porque eu vou competir com a pessoa que eu tenho que estar sempre acima dela. Eu tenho que sempre gostar mais. Mas assim, eu vejo que isso é uma forma errada, né? Da pessoa meio que, tipo, pensar assim, de não se envolver ao ponto de, não sei, de não sentir ciúmes ou não ficar inseguro, ou então sempre falar assim, eu acho que é uma forma indireta de você falar, minha mãe falava isso. Homem tem que ter a pulga atrás da orelha. Você não pode tirar a pulga atrás da orelha da pessoa. Só que quando eu coloco isso eu no lugar, eu falo, gente, eu ia odiar viver uma vida pensando, desconfiando, com medo da pessoa assim, gente, será que vai acontecer alguma coisa? Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito em passar segurança, sabe? De mostrar para a pessoa que eu sou confiável, de passar segurança. Isso é errado? A gente passar segurança demais pro outro? Ou não? A gente tem que deixar a pulga atrás da orelha da pessoa mesmo? É legal você falar sobre isso de errado, né? Você já ouviu isso de mim, a gente vai falar novamente aqui. Certo e errado é um negócio muito, muito, muito delicado. Você tem que analisar sempre pela ótica do seguinte: está te trazendo mais malefícios ou benefícios determinada ação? Porque o que é o certo e que funciona para o outro não necessariamente vai funcionar para você, somos pessoas diferentes. Então, se para o outro está trazendo mais benefícios, deixar lá a pulga atrás da orelha, ok. Você fez e, cara, isso não sou eu, isso não serve para mim, então te trouxe mais malefícios. Você se sentiu mal, logo não faça, a estratégia tem que ser outra. E aqui eu vou pegar também o exemplo de uma mulher que chegou e falou: ah, olha só, eu sempre combinei com meu cônjuge de repente a gente não colocar coisas no Instagram, não colocar foto no isso, naquilo outro, eu não coloco por conta dele, e agora eu vi que ele colocou, vou começar a colocar também. E aí, na outra sessão, ela falou, perguntei, né? E aí, te trouxe mais benefícios ou malefícios? Ela, Sauler, de verdade? Me trouxe muito benefício. Eu me senti muito bem. O caso dela é um caso muito específico, porque ela se anula como ela mesma. Ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a filha, ela é a funcionária, ela é tudo. Mas ela não é ela mesma. Por que que trouxe benefício? Porque nesse momento ela foi ela. Ela foi ela com as vontades dela, com a gana dela, com o furor dela. E ela fez. E isso fez o quê? Com que ela se sentisse ela novamente. É claro que trouxe benefícios. E aí a gente fez uma pequena análise, a médio e longo prazo, para o objetivo principal que é ela ter um relacionamento saudável.
porque aí ficou fácil ver que tinha muitos malefícios. Tá Eu fazendo vejo sentido, Flávia? sim, bastante. E eu vejo que, eu não sei se esse era o caso dela, mas eu vejo que tem muita pessoa que faz assim, não vou fazer para não dar a oportunidade da pessoa fazer. Por exemplo, assim, não vou sair com as minhas amigas porque eu tenho ciúmes que o meu namorado saia com os amigos dele, então eu não vou fazer para tipo não dar o direito dele fazer. E aí eu acho, bom, usando até o exemplo que você falou, né? Eu acho que isso, uma, que não dá certo porque você vai deixando de ser o que você é, da sua individualidade, do seu espaço, e também pela questão que eu acho o seguinte: você cria uma expectativa de que a pessoa vai pensar igual a você, de, por exemplo, não vou fazer porque a pessoa também não faz. Cara, se a pessoa vai e marca de sair com os amigos dela, a primeira coisa que você vai fazer, ah, mas eu não faço. Ele falou, mas eu nunca pedi pra você não fazer. Então, tipo, caralho, você já se frustra de um jeito que aí você começa a ficar com raiva o dobro. Por você não ter feito, por você não querer que a pessoa faça, pela pessoa ter jogado na sua cara que, tipo assim, sabe? Eu acho que, gente, enfim, os ciúmes em si, pra mim, é... eu não acredito que o ciúmes é o tempero do relacionamento. Muita gente fala que é bom, que é o tempero e tal. Gente, pra mim, não é. Só se for pra salgar e pra jogar fora, sabe? Porque comigo não é legal. Eu acho que assim, pode até ser... Não sei, Saulo, você trabalha com várias pessoas com vários problemas. No meu caso, eu sou a ciumenta, eu sou a insegura, eu tenho baixa autoestima. Então, pra mim, ou pra eu, não sei, que sofro com isso, é horrível. Eu odeio ser assim. Só que pode ser que para o outro a pessoa seja narcisista, né? Tipo, isso pode ser uma massagem pro ego. A pessoa pode se sentir inflada por causa disso, né? Até certo ponto, né, Flávia? Sem dúvida alguma, é legal. Nossa, ela se importa comigo. Nossa, que bacana. Mas ele só vai sentir isso através do ciúme se essa pessoa que está ao lado não deixar isso explícito de uma forma constante. Então, nesse momento, vai ser interessante para você enxergar que o outro te valoriza. Caramba, olha, nem sabia que me valorizava tanto assim, tá com ciúme de mim. Que nem uma criança que eu atendo de 10 anos. Aconteceu um problemaço dentro da escola envolvendo bullying. O pai virou samurai. E aí, dentro dessa realidade, ele nunca tinha feito isso. E aí o filho falou: Nossa, eu nem sabia que meu pai me amava tanto assim. E esse é o ponto onde o ciúme pode ser essa alavanca de você perceber que o outro se importa com você. Só se o outro não demonstra. Ciúme é também, em muitos casos, quase todos, uma forma de controle, uma forma de manipulação, uma forma de sufocar. E aí é óbvio, isso não fica saudável. Você falou uma coisa muito legal. Eu faço e acabo esperando que o outro faça. É uma coisa que você também já ouviu, talvez eu já tenha falado em alguma live, mas é totalmente condizente aqui. Toda expectativa que a gente cria, quando não suprida e não acontece, gera uma grande frustração. E essa frustração vem com uma grande intensidade, porque você baixou todas as guardas, criando essa expectativa de que o outro não ia fazer. Então a pancada, quando vem de você totalmente desarmado, totalmente desprotegido, totalmente solto, e aí a pancada pode nem ser tão grande, mas é um baque tão gigante que você cai. E quando você cai, você já levanta que nem realmente aquele monstro que... Não, calma aí! Como que pode? E esse é o problema. Não temos que ficar criando expectativas que o outro venha fazer alguma coisa porque a gente faz. Se você faz isso, se você deixa de sair com suas amigas, se você deixa de ir de repente para uma festa, se você deixa de fazer alguma atividade, deixe por você e não por conta do outro. Principalmente, não para que o outro não faça. Nossa, é muito risco, gente. É muito risco. Você deixar de ser quem você é, deixar de ter a vida que você quer ter por conta
que o outro, se tiver também, olha que escravidão, que sofrimento, que angústia essa vida. Eu não vou fazer porque se eu fizer, eu vou dar margem para que ele faça também. E se ele fizer, nossa, eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso. E aí, se ele fizer, aí eu também vou fazer, porque não, mas aí se eu fizer, aí ele vai fazer mais ainda. E se ele fizer mais ainda, eu não sei se eu vou dar conta disso. Entendem? E o mais engraçado que é o tempo todo a pessoa fugindo de trabalhar o problema que ela tem, né? Por exemplo, se eu fizer, o outro vai fazer algo que eu tenho ciúmes, logo eu vou ficar mal. Ao invés dela tratar o porquê ela fica mal, ela prefere que o outro não faça porque ela se sentiria mal, né? É muito louco isso. Mas você vai falando, me despertou uma Olha curiosidade. só pegando aqui uma coisinha, não esquece não que você vai falar. Aham. Não é somente curioso. É isso que a gente vê nos entrelinhas, a sensação e a necessidade de dominar. E aí a gente vê o quanto que está adoecido. Se eu quero dominar o outro de uma forma ostensiva, você não vai, porque senão o nosso relacionamento acaba. Ou então eu quero dominar de uma forma estratégica, entregando, fazendo, possibilitando para que o outro não faça, ainda assim é uma tentativa de domínio. É uma tentativa de você conseguir prender a pessoa somente para você. Ninguém é nosso. Nem nossos filhos são nossos. Quanto mais um cônjuge. Dependendo da situação, e aí é trabalhando a questão terapêutica, a parte psicológica, tem uma coisa que é muito interessante, que algumas mulheres, instintivamente, já têm, por conta dos traços, né? Tem uma questão da dor da troca. Então ela sempre vai ter um receio maior de esse homem poder trocá-la por alguém. Aí que o bicho pega. Porque esse homem, para começar, ele já foi de uma outra mulher. Essa mulher já foi de um outro homem, porque a gente já teve um pai ou uma mãe. Então, originalmente, você não é a primeira mulher ou o primeiro homem na vida dessa pessoa. Ah, Sauler, fala sério, nada a ver. Nada a ver? Isso em termos psicológicos é bravo. Sabe por quê? Porque no meio da relação, quando o bicho tá pegando, o cara de repente vai deixar de fazer alguma coisa contigo por conta da mãe. A mulher vai deixar de fazer alguma coisa com o homem por conta do pai ou da mãe. E aí, tipo, você é deixado de lado. Sabe o que é ser deixado de lado? É crescer na questão do seu ciúme, na questão da sua insegurança, na questão da sua carência. Como assim vai atender o pai e a mãe e não vai me atender? Eu tô com as minhas necessidades. Tá fazendo sentido isso, Flávia? Não, bastante. Não. Eu com minha mãe ia falar não. Olha, isso é difícil. Deixa eu falar, tô aqui prendendo na cabeça para não esquecer. Porque eu vejo muito isso em mulheres. Não sei se alguém conhece algum homem que seja assim, que tenha pensado assim, ou que você conheça. Por que que as mulheres colocam os ciúmes do parceiro como um parâmetro dele gostar de mim? Por exemplo, ah, mas você nem sente ciúmes. Ah, mas você não sente ciúmes, sabe? Tipo assim, parece que a mulher... eu vejo muitas mulheres fazendo isso. O fato do parceiro não sentir ciúmes dela é algo que incomoda, sabe? Tipo assim, como se a forma dele demonstrar que gosta dela, ou que se importa com ela, tem que estar ligado aos ciúmes. Por que as mulheres têm disso? Pelo menos assim, não a maioria, né? Mas muitas mulheres têm disso. Eu posso dizer que de repente até a maioria, sim. E isso tem muito a ver com relação à criação. Normalmente, até ainda vivemos num mundo machista, né? E aí, dentro dessa realidade, o homem é criado para ser o machão, para ser o forte, para ser o provedor. A mulher é criada para ser mais frágil, para ser a donzela, para ser a acolhida. Ah, Sauler, que isso? Os tempos são outros. É mesmo? Se de repente você vir um menino brincando de comidinha, é super normal para você? Normalmente não, mas deveria ser. Até porque, se essa criança não brinca de comidinha, você vai ver o que marido que você vai ter na hora de dividir a tarefa de fazer uma comida em casa. Porque é de pequeno que a gente vai treinando, que a gente vai se desenvolvendo. Tem, cara, muito legal, uma propaganda, obviamente com uma crítica, né? Mas uma propaganda fazendo uma crítica falando sobre isso. Aonde tinha lá o menino brincando lá de Barbie, brincando disso, brincando das bonequinhas, e o outro lá só com G.I. Joe, aqueles bonecos fortões e tudo. E aí quando cresce,
O menino que estava acostumado com as Barbies estava cheio de mulher, tipo Barbie mesmo, ao redor. E o outro estava cheio de machão ao redor. É uma crítica, obviamente, nada a ver com a realidade em todo, mas é uma crítica que nos faz refletir. Nada tem a ver o fato de você brincar com um boneco, ou brincar de uma comidinha, ou brincar de repente. Nada tem a ver. Eu gostava de rodar bambolê, eu gostava de pular de elástico, eu gostava de brincar de pique, eu gostava de fazer um monte de coisa. E isso vai determinar quem eu sou? Nada tem a ver, gente. Nada tem a ver. Mas dentro da formação, dentro de como nós somos criados e todo o processo de formação, desde o útero até mais ou menos os 6 anos de idade, contam muito de quem nós vamos ser pela nossa vida como um todo. Quem não assistiu, tem uma live falando sobre análise corporal. Eu sou analista corporal, além de terapeuta sistêmico, e isso é muito, muito sério, muito impactante. Então, se a mulher sempre foi criada para ser a princesinha do papai, e o menino foi sempre criado para ser o machão, o galo pegador que faz e acontece, isso vai gerar também uma questão psicológica e emocional, aonde a mulher vai ter uma postura, como você disse, e o homem vai ser mais resistente, e aí não vai falar tanto. Por que que os homens têm tanta dificuldade de se permitir falar sobre as suas questões? Porque sempre foram muito cobrados. Todas as mulheres, então, têm uma facilidade? Claro que não. Eu atendo mulheres que funcionam muito parecidos com grande parte dos homens, porque foram cobradas duramente. Quanto mais cobrança, mais a questão da pessoa suportar cargas. Muito mais. E aí que é legal a gente analisar que não quer dizer que as mulheres vão ser mais frágeis e as mulheres vão falar dessa forma. Mas grande parte, por conta da forma que nós somos criados e educados, tem essa tendência, sim, de acontecer dessa forma. Tá fazendo sentido? Sim, então é muita questão cultural, então, né? Por exemplo, culturalmente a gente está acostumado a crescer com isso e às vezes a gente traz isso dentro da gente dessa forma. De que eu só vou me sentir valorizada se ele sentir ciúmes de mim ou se ele demonstrar ciúmes de mim. E é mais uma vez uma forma de você reforçar a sua insegurança, né? De você colocar a sua insegurança, a sua autoestima na mão de outra pessoa. Porque se você precisa que ele demonstre esses ciúmes, essa, sei lá, tem essas crises de ciúmes para que você se sinta bonita ou para que você se sinta valorizada, isso mostra que, mais uma vez, tem algum desequilíbrio dentro de você, né? Sim, Ou sem seja, né, dúvida. o ciúme tá sempre... Assim, tem pessoas que, lógico, que têm atitudes que geram desconfianças e ciúmes. Mas, como você falou, o ciúme sempre vai estar relacionado ao desequilíbrio do ciumento, né? Não necessariamente do, sei lá, do objeto de desejo da pessoa ali, né? Sei lá, do namorado, do marido e tal. Sim, sim. Até porque a gente pode voltar naquela temática de problemas e preocupações. O problema é uma coisa que você tem como atuar. A preocupação é uma coisa que ainda não existe, pelo menos de uma forma palpável para você, mas ainda assim você vai se desgastar, vai demandar tempo seu, você vai ficar, de repente, com questões, e você não tem como fazer absolutamente nada. 95%, em termos de estatística mesmo, 95% das preocupações não se tornam problemas. E aí, o que que isso quer dizer? Vamos lá. Ah, mas o meu marido agora está trabalhando em um lugar onde tem um monte de mulher. Tá. E qual o problema? Ah, sei lá, mulher é tudo safada, né? É? Mulher é tudo safada? Pé. Não, mulher não é tudo safada. Nada tem a ver. Não, mas o meu marido é muito bonito. Ele vai chamar a atenção das mulheres. Também não. Nada tem a ver. De repente a pessoa até vai olhar. É, realmente é bonito. Ok. E aí? Todo mundo que você acha bonito na rua, você sai se atirando pra cima do cara, ô Flávia? Não. E se fosse, também duvido de você falar. É, Brincadeira. também não falaria, né? Mas tudo bem. O grande ponto é esse. A gente não pensa, às vezes, de forma racional. Tipo, beleza, seu marido é bonito, sua mulher é bonita. Que bom, né? Legal, show de bola. E aí, por conta de ser bonito ou por conta de não ser bonito, vai chegar e ter um carimbo de que essa pessoa vai te trair? Nada tem a ver. Nada tem a ver.
Então, o fato de repente, a pessoa poder atrair olhares, são olhares. Não quer dizer que a pessoa vai chegar e fazer alguma tentativa. Nada tem a ver. Se o cara está em desequilíbrio emocional, se o cara não se sente pleno dentro de casa, se o cara já não tem, de repente, quando eu falo cara, pode ser mulher também, tá? É só pra... Quando a pessoa fica melhor. Quando a pessoa já tem essa questão, aí ela pode fazer, mesmo você fazendo de tudo ou você não fazendo de nada. Quem quiser trair, vai trair. Não tem o que faça, meu irmão. Quando quer, dá jeito. Essa que é a grande verdade. Você pode tentar da melhor forma, de todas as formas. Cara, se a pessoa quiser, ela dá jeito. Ela vai conseguir. E você nem vai saber. Com aquela pessoa que você acha que tem problema, aquela nunca vai acontecer. Mas com aquela outra que é a sua hiper ultra de confiança, é com aquela que de repente acontece. Então, não é uma questão de porque o cara é bonito, porque o ambiente é assim, eu não gosto nem que vá para academia. Pô, fala sério, gente. Olha que nível de desequilíbrio emocional. Eu não quero nem que meu marido vá para academia porque tem um monte de mulheres bonitas lá, aí é a questão do ciúme homossexual, um monte de mulheres bonitas lá que vão de repente atrair ele, ou então vão dar mole para ele, ou então, tipo, quando você vai para academia, você sai dando mole para todo mundo, por que as outras mulheres vão ser assim? Olha como é que é a realidade que você cria. E tudo que a gente foca cresce. Logo, se você ficar focando nessa realidade, você vai ficar num inferno em termos de vida e, obviamente, isso vai te trazer prejuízos dos mais diversos também. Então, assim, para fechar, né, que o despertador que tocou, né, a gente tá acabando a live. Se você pudesse dar uma sugestão, um conselho para quem é inseguro, para quem é muito ciumento, para quem se identificou com a maioria das coisas que a gente falou aqui, se você pudesse dar um conselho de como se desvencilhar dessa insegurança, desses ciúmes do parceiro, ou então dessas paranoias, de ficar criando paranoia, de ficar querendo, vigiando, stalkeando, curtida, fazendo essas coisas, que sugestão, que conselho você dá para a pessoa se sentir melhor? Porque eu acho que o pior da situação do relacionamento é o ciumento em si, porque foi o que você falou, o ciumento vive um inferno, né? Eu falo por mim, é um inferno você viver o tempo todo achando que vai acontecer alguma coisa ou que vão, tipo, um tempo. É como se você vivesse à mercê de um holocausto. Tipo, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa e você não sabe nem de onde vem. Então você fica o tempo todo gastando energia naquilo e às vezes não acontece nada. Ou então, se acontece, é porque você gerou aquilo, né? Se você pudesse dar um conselho, uma sugestão, não sei, uma dica, o que você faria? O ponto é, existem várias vertentes para o ciúme e para a insegurança. Mas, de uma forma geral, primeiro de tudo, você buscar ser você de forma autêntica. Ah, Saulo, mas se eu for eu vou arrancar a cabeça de um. Eu mato Não, ele. não desse jeito. Não é desse jeito. É você ser de forma autêntica buscando o que te faz feliz, o que te faz bem. Porque se você está tanto na dependência que o outro te traga felicidade, ou que o outro te impeça de ser feliz, quer dizer que você está colocando muita carga para o outro e você está deixando de trazer a sua responsabilidade para a sua vida. A vida é sua, não é dele ou dela. A vida é sua e você tem que dar conta da sua própria vida. Então, analise as coisas que você gosta de fazer. Como eu já falei em algumas outras lives, fica aí a dica. Faça uma lista de 10 coisas que você gosta muito de fazer. Mas muito mesmo. Não é tipo, eu gosto muito de dormir. Dormir você já tem que dormir. Por mais que você curta muito dormir, tem que ser uma coisa que você executa. Tipo, eu gosto de surfar. Eu gosto de andar de bike. Eu gosto de repente, fazer artes marciais. Eu gosto de ir para cachoeira. O que você gosta, coloca nessa lista. E aí, tente ao máximo seguir. Numa lista de 10. Não é um número grande. Faça essa lista e cumpra para você trazer a felicidade para sua vida. Com relação ao outro, saiba que o outro é um universo onde você não vai mudar. Ninguém muda ninguém. Quem pode mudar é você. E é uma frase que eu falo muito: quando a gente muda, o mundo muda. Então, verifique sempre o que faz da relação de vocês uma relação saudável e busque
corroborar, busque fazer coisas condizentes com a vida feliz que você realmente quer. Tem uma frase muito conhecida que a gente fala, né? A mudança que eu quero, eu sou a mudança que eu quero no mundo. Então seja a mudança que você quer no seu relacionamento. Às vezes a gente quer um homem dos sonhos, uma mulher dos sonhos, e você é a mulher dos sonhos? Você é o homem dos sonhos? Porque não adianta você querer do outro e você não ser. Então busque ser sempre o seu melhor, para que você possa também instigar o outro a também buscar o melhor dele. Porque se você buscar o seu melhor, cara, você está focando em você. E essa é a outra dica. Foque em você. Não adianta a gente querer ser feliz focando no outro, porque o outro não vai trazer a nossa felicidade. Ele pode contribuir para a nossa felicidade, mas não trazer. E se porventura não estiver dando conta, de verdade, procure ajuda. Porque o ciúme, sim, chega a ser uma doença. Sim, é muito E delicado. muitas vezes é uma dependência emocional e a pessoa acha que é um ciúmes, né? Às vezes já virou Sim. uma obsessão, sei lá, até uma psicopatia e a pessoa não tem noção disso, sabe? Ela acha que é normal, ela acha que é ciúmes, até por um histórico familiar. Às vezes ela só vai reproduzindo aquilo, ela acha que é normal e quando vê já perdeu, né, a rédea. Mas eu acho até legal você ter falado isso. E é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, para ele é uma novidade, isso, foca em você. Às vezes eu acho que eu já estou focando em mim. Sabe? Tipo, é igual aquele meme. Deixa acontecer naturalmente, mas não tá acontecendo nada, sabe? Tipo, é bem isso que acontece. Eu acho que a gente pode até trazer como um tema de uma próxima live de como fazer isso, sabe, Sauler? Porque, tipo, beleza, a gente faz a lista, às vezes a gente sente que a gente, vamos supor, fiz a lista, tô fazendo os 10, mas sabe quando parece que não fecha? Então, acho que fica como uma dica, né, uma sugestão para uma próxima live, para a gente conseguir, de repente, como fazer isso, sabe? Tipo, um passo a passo, ou então uma sugestão de como a gente consegue focar na gente e tirar o foco do outro, né? Porque também não adianta nada a gente buscar a melhor versão da gente pensando no outro, tipo, para o outro, porque o outro queira ficar comigo, para que o outro não queira ir embora, né? A gente tem que buscar a melhor versão pra gente, né? Olha, eu vou até dar uma sugestão. Para a próxima live, o tema ser terapia em grupo. Porque esse é o objetivo que a gente estava até criando, né? Que as pessoas possam contribuir, que as pessoas possam colocar as suas questões. E aí, obviamente, sendo terapia em grupo, para a gente não ficar paradão sem ninguém falar nada, você traz alguns temas. Isso para mim não é atividade. E aí, de repente, instiga justamente para ser esse movimento conjunto, porque isso enriquece muito. Quando tem comentários aqui, nossa, quanto que fica rico a nossa live, quanto que fica rico o nosso encontro. A dificuldade de um também é a dificuldade do outro em grande parte. E aí que é legal a gente sempre ter a condição e a consciência de que contribuir, de falar, é tão importante, porque a gente se ouve, a gente é ouvido e tem uma devolutiva que pode ser muito agregadora para nós. Então fica aí a dica, mas é somente uma dica, uma sugestão, de ser justo isso. Terapia em grupo. Eu gostei muito. Então a gente pode fazer isso. A gente pode fazer para as próximas, o pessoal falando aí, para as próximas lives, a gente pode fazer isso. Olha, gente, vai ser a nossa terapia e aí o pessoal que estiver online vai meio que falar a pauta, tipo assim, qual é a pauta de hoje? Do que a gente vai falar? E virar Isso tipo um aí. E podcast. a gente vai. Aí se Isso, vira nos isso é 30. osso para mim, né? Se vira nos Imagina que. 30. Mas vamos que vamos. Mas vai ser Show, legal, então. é bacana. Eu acho que vai ser legal. E, gente, assim, a gente já não combina, tá? Eu falo pra ele, eu voto, olha, Saulo, deu esse aqui e a gente desenrola aqui. Então fica isso para a próxima live. Então a gente vai fazer isso para a próxima live. A gente vai ser a nossa terapia. E quem estiver online vai jogar um tema. Não precisa, tipo, falar ou explicar ou contar uma história sua. Mas falar, hoje eu quero que você fale sobre, sei lá, dependência financeira, qualquer coisa assim. E a gente vai Ou uma argumentando e pergunta conversando. também, né? Isso, Deixar uma isso. pergunta, isso também é muito legal. Acredito que tenha Exatamente. muito a agregar. Exatamente. Olha, Saulo, muito obrigada de novo. Esse é um assunto que eu adoro falar, porque, né, quanto mais eu ouvir isso, melhor para mim, porque muitas das coisas que eu falo aqui, gente, não necessariamente é o que eu faço, Saulo sabe.
Na teoria eu sei. O negócio é eu colocar em prática. Mas eu queria Eu tô agradecer. achando que amanhã de manhã a gente vai dar uma continuidade, né? Meu filho é tanto gatilho que já veio aqui que se eu pudesse ligar para você agora. Mas eu queria agradecer de novo ao Sauler, a todo mundo que assistiu até aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais do trabalho do Sauler, ele está à disposição. Sempre quando acaba a live, eu coloco os dados do telefone dele, tudo direitinho nos stories para vocês conseguirem entrar em contato. E se vocês tiverem alguma sugestão de uma próxima live, né? Fala comigo, ou então aparece na quarta-feira, na próxima, que a gente vai fazer essa temática diferente para a gente ver se funciona. Sim. Eu vou dar até uma sugestão aqui também, Flávia. Quem quiser e puder, dá feedbacks. Feedbacks no direct. Ó, eu não sou muito ligado nessas coisas, quase não saiu o direct, ó. Então, mandar um feedback, poxa, eu acho que aqui poderia ser melhor, ou então isso daqui poderia agregar mais, ou então, pô, tá sendo muito legal, tá ótimo. Então, esses feedbacks acabam sendo muito positivos para nós, para que nós também tenhamos o termômetro do que a gente está fazendo e se está sendo positivo ou não. E melhorar também, né? É isso aí, melhoria contínua. Então tá, gente, ó, beijo, Sauler. Até daqui a pouco. Boa noite, É. descansa, tá? Que amanhã a gente tem muita conversa. E é isso, Gente, olha, gente. gratidão enorme, muito obrigado mesmo. Estou adorando esse espaço aqui de trocas, está sendo muito, muito agregador. Então é isso, gente. Ó, beijo pra todo mundo. Até mais, até quarta-feira que vem. E é isso. Tchau, Sauler. Até amanhã. Até, tchau, tchau.